Qual o efeito Mandela que mais o assusta e por quê? Eu, Mandela, efetuava uma vez toda a minha família, anos atrás. Havia um jogador de futebol em um time rival que sempre fazia uma festa idiota depois que ele recebia um saco e minha família eu sempre odiei isso. Uma noite depois que ele fez isso, minha família começou a destruir a comemoração e eu disse como uma piada: todos nós vamos nos sentir péssimos quando descobrirmos que ela está fazendo essa comemoração como um pedido de um garoto do Macauinge. Rápido para anos mais tarde nossa equipe está jogando com aquele time novamente. O jogador pegou um saco e fez a comemoração. Eu virei os olhos e disse: odeio tanto essa celebração, que minha mãe se virou instantaneamente e disse: não diga que ela está fazendo isso por uma criança doente. Eu realmente gostei. Então eu fiquei tipo: o quê? Não há criança doente. Toda a minha família passou então a discutir comigo. Todos eles se lembraram vividamente de ler artigos sobre o assunto, ver segmentos de reportagens especiais antes de jogos sobre o assunto, e outras informações. Alguns deles até pensaram que conheciam a doença que a criança tinha e até mesmo detalhes extras sobre o motivo pelo qual a criança escolheu aquela celebração específica. Todos eles tinham estas memórias compartilhadas que com certeza eram verdadeiras. Eu fiquei perplexo com tudo isso e insisti que nada disso era verdade. Então, procuramos. Não era verdade. Nenhuma criança como ela jamais existiu. Eles ainda têm dificuldade em embrulhar a cabeça em torno desta. A memória humana não é tão confiável quanto pensamos. Apenas tive um pessoalmente. Fui a um shopping onde supostamente havia um ginásio. Perguntei por aí e ninguém que trabalhava no shopping sabia do que eu estava falando. Olhei em volta e não consegui encontrá-lo. Voltei alguns meses depois e está bem ali. Infringe meu rosto. Você tem que ser amarrado para não notar. E de que como quando ele apareceu. Mas me assustou. Não é uma coisa global. Apenas familiar. Em 2002, minha avó fez 60 anos. Meu pai nos levou para casa às 22 horas. Prontos para dormir. Nós, eu e meu irmão, tínhamos 12 e 14 anos nessa época. Tudo correu bem. Ao longo dos anos, foi inventada uma história, Nelson, de que desaparecemos depois de visitar o playground local depois do jantar na festa de aniversário da vovó. Alguns negabores ajudam a nos revistar o trem inteiro de crianças desaparecidas em uma pequena vila. Um fato engraçado: nunca desaparecemos. Meu pai nos trouxe para casa, colocou uma história de brinquedos na televisão e partiu. Meu irmão e eu ouvimos falar disso primeiro em 2015, de pessoas diferentes em ocasiões diferentes, a ser um dos meninos desaparecidos. Primeiro pensei que estavam zombando de mim por um evento diferente e eu me perdi, mas era 2013. Álcool infligido. História diferente, mas depois todos nós contam a mesma história sobre o nosso desaparecimento. E as histórias são quase verdadeiras em cada história que minha mãe está dirigindo em torno dos mesmos nordestinos para locais diferentes para procurar o velho vinhedo, velho moinho, etc. Às vezes acho que me perdi da maneira mais brutal. Eu estava perdido e mudei este plano de existência com outro. Às vezes me fez pensar em toda a minha vida. Lembro-me quando eu tinha cerca de 14, 15 anos. Havia uma enorme loja de piano no shopping onde eu ia com meus amigos. A certa altura visitamos a loja de piano e tocamos neles. E o representante de vendas notou que meu amigo realmente tocava bem piano e o deixava tocar em cerca de $250 mil de piano de cauda. Voltamos 2 semanas depois e ele tinha desaparecido. Sem fachada da loja. Sem ponto de passagem de mapas. Nada. Há uma frase esportiva muito famosa, talvez a mais famosa de todas, na Suécia, supostamente proferida durante a Copa do Mundo da FIFA 1990, que todos os maiores de 40 anos se lembram de ouvir e rir. Foi algo assim, durante as quartas de final entre Inglaterra e Camarões. Depois que a Inglaterra igualou o jogo com 8 minutos restantes no relógio, está parecendo escuro, magórico no banco substituto dos Camarões. Deixe-me repetir. Todos se lembram de ouvir esta frase e de rir dela, porque é um trocadilho que se refere tanto à perspectiva do jogo quanto à pele escura dos jogadores camaroneses. Somente que a citação nunca foi proferida. É 100% ficção, mesmo que o comentarista acredite hoje que a disse. Não existe nenhuma prova. As palavras nunca foram pronunciadas no jogo real, comprovadas pelas gravações. Como está. Todos acabaram por acreditar no jogo do nada, e boca a boca, o efeito Mandela. Há uma coisa semelhante nos Estados Unidos da América com a frase senhoras e senhores. O Bronx está queimando. Veja. Nos anos 70, o Bronx, bairro de Nick, tinha um monte de prédios abandonados.
sem ninguém assumindo a responsabilidade pela demolição. Tinha também uma erupção de fogo posto de proprietários que perceberam que o dinheiro do seguro valia mais do que o terreno. O resultado foram até 3 incêndios em prédios por noite, para desgosto do corpo de bombeiros, durante um jogo do Yankees Baseball, em 1977. Os telespectadores podiam ver um incêndio desse tipo na TV ao vivo, queimando logo após o estádio. Os locutores comentaram sobre isso de várias maneiras. As pessoas juraram, nos anos seguintes, que um deles disse: senhoras e senhores, o Bronx está ardendo ali. Foi citado em todos os lugares, especialmente nos jornais. Havia até mesmo um livro de não ficção com esse título. Mas quando as gravações daquele jogo ficaram disponíveis para vídeo doméstico, anos mais tarde, descobriu-se que o locutor nunca o disse, ou mesmo nada parecido. A frase "o Bronx está queimando" foi de um documentário de TV sobre bombeiros de 5 anos antes. E todos que assistiram ao jogo espontaneamente se lembraram erroneamente. Acabei de lembrar este hoje. Quando consegui um emprego em outra cidade, no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia na cidade nova, não tinha ideia do que fazer para o almoço, exceto que sabia que queria sair e ver o que a cidade nova tinha a oferecer. Dirigindo, vi uma estátua do Big Boy, um garoto de desenho animado segurando um grande hambúrguer na cabeça. O especial de Halloween de Simpson fez uma paródia, exceto que ela estava segurando um donut. Sempre eu vejo essa estátua do Big Boy, sabia que este era o lugar que eu estava procurando. Era aqui que eu estava comendo. Uma pequena barraca de hambúrgueres que parecia literalmente não ter tido nenhum trabalho feito desde os anos 70, chamada Sonny's. E foi incrível. Eu comi neste lugar algumas vezes nos meus primeiros meses de vida aqui. Sempre soube exatamente onde era porque se podia ver essa estátua de 10 metros de altura de várias direções. Eventualmente o escritório mudou-se para uma parte diferente da cidade e eu parei de ir. Descobri há alguns meses que ela estava sendo vendida. O que vai acontecer com a estátua do garoto hambúrguer? Perguntei a alguém. Que estátua? Eles responderam. Acontece que não há nenhuma estátua lá. Algumas pessoas dizem que se lembram dela. Talvez fosse do outro lado da rua, ou em frente a uma loja diferente. Eles musa, tentando se lembrar de detalhes específicos. A maioria das pessoas diz que viveu na área por algum tempo e tem certeza de que nunca houve uma estátua. Eu usei o Google Street View, olhando imagens históricas de anos atrás, e até onde posso dizer nunca existiu. Então por que minha memória deste garoto gigante segurando um hambúrguer sobre sua cabeça me leva a deliciosidade tão forte? Provavelmente os ursos Bernstein. A ortografia foi uma grande coisa para mim quando era criança. Eu reprovei em um teste ortográfico e me meti em tantos problemas, por isso que perfixei sobre o assunto até que eu era proficiente no assunto. Lembro-me claramente de pensar para mim mesmo que a parte externa de Bernstein foi soletrada exatamente como a caneca de cerveja. Agora está soletrada como mancha, acho eu. Mas a parte mais excitante é que conheço várias outras pessoas que se lembram da mesma coisa. Lembre-se de ser soletradas tem. Um número muito grande de pessoas se lembrou da leitura de relatórios publicados que Fiona Broome tinha memórias vívidas e detalhadas da morte de Nelson Mandela na prisão nos anos 80. Alguns notaram que um grupo menor de pesquisadores mais tarde mostrou que não havia tais relatos, já que eles documentaram distintamente a busca de tais relatos sem sucesso portanto, concluíram que não há um suposto efeito Mandela. Estes pesquisadores foram fielmente citados. Mas a verdade é que este último grupo de pesquisadores nunca sequer existiu. As memórias de Broome realmente mostraram que existe um efeito Mandela. Estou comentando em 1,5k comentários para que ninguém veja isso. Mas honestamente os efeitos Mandela mais perturbadores são aqueles pessoais apenas para mim ou para minha família principal. Como quando todos nós nos lembramos do mesmo evento, mas com grandes diferenças. Ou quando um membro da família se lembra dele completamente diferente, mas o resto de nós lembramos dele da mesma forma. 2 exemplos específicos são do meu pai, irmão, e todos eu me lembro de cada um de nós recebendo um longo e maciço corte no fundo do pé. Mas todos nós só nos lembramos de ter recebido de ninguém mais. O pai diz que foi ele quem o conseguiu. Estou convencido de que fui eu quem o conseguiu. O irmão diz que foi ele quem o conseguiu. Mas nenhum de nós se lembra de ter sido outro a conseguir. A mãe foi a quebra-gato, mas ela está convencida de que todos nós teremos corteza ao mesmo tempo e isso se cola ela porque foi o mesmo pé para cada um de nós também e todos de maneira semelhante. Embora nossas lembranças para o tenhamos nossos cortês são diferentes das dela,
O que também é estranho. A segunda instância é sobre um posto de gasolina ao virar da esquina de nossa casa. Lembro-me apenas 3 meses antes de meu pai encher o carro com gasolina de ir lá. Então um dia ele parou para lanchar e notei que todos os tanques de gasolina haviam sumido. Eu mencionei isso a ela e ela me olhou como se eu estivesse louco porque, aparentemente, aquele posto de gasolina era apenas uma loja agora e não tinha nem mesmo tanques desde que eu era criança. Minha mãe e meu irmão também foram muito inflexíveis ao dizer que nunca via lá tanques de gás, como quando eu era criança também. Então não havia como o pai encher o tanque há apenas 3 meses. Pensei que era uma grande partida familiar, mas até perguntei a alguns amigos da região e todos eles disseram a mesma coisa. O que mais me irrita nos efeitos de Mandela é que quando ouço falar de pergunto à minha esposa, totalmente sem interrupções, sobre ela e vejo o que ela diz. E toda vez que ela diz aquele que parece não existir. 2 exemplos recentes. Eu vi aquele sobre o logotipo da Fruit Velume não ter a cornucópia nele. Então perguntei à minha esposa como era o logotipo sem outras informações e ela descreveu a fruta com a cornucópia por trás dele. O outro está em filme assustador. O personagem está fazendo uma falsificação do sexto sentido e ele diz eu vejo pessoas mortas, mas todos nós lembramos dele dizendo eu vejo pessoas brancas. Então perguntei à minha esposa se ela se lembrava daquela cena e do que ele disse e sem pular uma batida ela disse pessoas brancas. Não é enorme, mas é apenas uma coisa de família. Aos 7 anos de idade, fomos à casa de meus avós para comemorar seu 70º aniversário. E foi divertido. Lembro-me de estar em seu quarto e ela estava em uma cadeira de rodas. Ela tinha cabelo penteado e estava muito bonito. Ela estava usando uma camisa de botão para baixo. Ela me perguntou, quantos anos você acha que estou virando? E eu respondi 50 e ela riu. Comemoramos seu aniversário e foi bonito. Eu me lembro das velas do 70º aniversário. Rápido, eu tenho 12 anos e ela vai pacificamente com minha família ao seu redor. Vamos ao seu funeral e prestamos nossos respeitos. Todos nós choramos por meu avô que morreu aos 69 anos. 5 anos e alguns meses após seu 70º aniversário. O pesadelo antes do Natal. O nariz de Zeus era uma luz vermelha semelhante ao Rodolphe uma abóbora. Eu vou morrer nesta colina. A razão pela qual isso me faz tanto cócegas é porque isto não é algo que eu me lembre vagamente. Eu sei cada palavra de cada canção. Posso recitar este filme do alto da minha cabeça literalmente. E Zero era minha favorita quando criança. Na verdade, lembro-me exatamente do momento em que vi a mudança e pensei, WTF é isso? Vi fotos online de comerciantes de tatuagens de pessoas onde o Zero é retratado exatamente como eu me lembro dele, então eu sei que não sou só eu. Quando eu era criança, eu juro que me lembro de revistas publicando artigos com coisas como linhas famosas que nunca foram realmente ditas no filme e ninguém em lugar algum imaginou por um segundo que fosse outra coisa que não fosse uma falsa memória coletiva. Mas agora não consigo encontrar nenhuma delas e todas parecem ser substituídas por estes estranhos artigos sobre realidades que mudam magicamente onde nada é diferente. Exceto minúsculas minúcias da cultura pop de 30 anos atrás. Aqui está um caso pessoal que acabou sendo verdadeiro, mas não de uma linha de tempo alternativa. Há uma cadeia de restaurantes de sushi chamada Kura Sushi. Quando foi aberto por mim, chamava-se Kura Sushi e eu sempre achei estranho, já que os outros se chamavam Kura. Até um dia depois de 1 ano mas sendo Kura. Eu vou lá e agora é Kura. Eu sabia, absolutamente, que era Kura antes. Mandei uma mensagem ao meu amigo perguntando o nome daquele lugar de sushi e ele disse, você quer dizer Sushi Kura? Estou me passando um pouco até que ele me mande novamente uma mensagem, costumava ser Kura, mas agora é Kura. Com certeza a pessoa americana ouviu um japonês dizer Kura e pensou, eles devem estar dizendo Kura até que o lado corporativo japonês percebeu que o nome estava errado.